Ao vivo, meus amigos, torcedor atleticano, final de jogo em Umas, 1-1 em Umas e Atlético, coletiva de imprensa com o técnico Rafael Guanais começando nesse momento. Professor, sua perspectiva do jogo, né, o empate, é claro que teve o pênalti, mas lances polêmicos também, como a não expulsão de um jogador, esses fatores foram preponderantes para o resultado? Foram, boa noite, sem querer transferir nada, mas é um lance capital no jogo. O pênalti em si e a intenção, né? O jogador é uma coisa óbvia ali. O gol só não acontece justamente por causa da mão, né? Então, ele tenta a defesa. Então, se há intenção, né? Inclusive, confirmei isso, a regra com o Saulo. Então, deveria ter sido expulso. Então, obviamente que da nossa parte, o gol, né? Em relação à ineficiência na cobrança do pênalti, mas é um jogador a menos. Então, num cenário como esse, fez total diferença, sem excluir aquilo que é a nossa responsabilidade, mas para responder a pergunta, sim, foi um lance capital e que influenciou diretamente no resultado. Boa noite, ao vivo também na TV Brasil Central. Assim, como profissional do futebol, técnico, conhecendo assim da mentalidade dos jogadores, do momento, eu queria... Qual que é a explicação para o Atlético ir tão bem nas cobranças de pênaltis, como foi na Copa do Brasil, e no Campeonato Goiano não conseguia essa efetividade, já que foram 6 pênaltis e apenas 2 convertidos? Pessoal, uma ótima pergunta, sim, e a resposta demanda cuidado, né, porque eu jamais vou chegar aqui e colocar para qualquer jogador ali que está ali assumindo a responsabilidade da cobrança. Temos treinado bastante, isso pode ter certeza, o torcedor também pode ter certeza. Praticamente todo treino a gente faz cobrança de pênalti. E o pênalti tem um aspecto ali mental, emocional, além da execução. Então, é um fato realmente muito curioso, a gente fica... O batedor é o que fica mais chateado de todos, e nós como equipe, se eu não me engano, tinha 17 minutos ali, a gente fez um ótimo primeiro tempo e essa chance, o que a gente busca ali de chance clara. Então, realmente é algo que acredito que é muito mais um momento ali de estar concentrado para executar bem, já que esses que estão indo para a marca penal têm boa eficiência no treino, têm treinado, têm se esforçado. Então, sempre continuar, sempre buscar, não desistir daquilo que vem sendo feito, não se amedrontar, não se apequenar e buscar numa próxima tentativa a gente executar melhor. Boa noite, Guanais. Boa noite. Eu queria ver com você sobre a questão das peças. O Atlético chegou a 21 reforços na temporada e você vai tentando encaixar esse time com o tempo, é claro, mas eu queria ver com você se o time tá devendo em relação ao que você imaginava da temporada. É o início de temporada, tem várias equipes, se você for fazer um levantamento, equipes que estão se reconstruindo, então o desempenho oscila, nós não queríamos, né? Então a gente quer, principalmente pela responsabilidade que existe no clube, num campeonato estadual, aquilo que se espera do Atlético, pelo que foram os últimos anos. Então nós estamos enfrentando dificuldades realmente, você vê no mesmo jogo a gente acaba tendo um pouco de oscilação, acredito que a gente fez um ótimo primeiro tempo e no segundo tempo a gente deixou um pouquinho a desejar, principalmente no nível de concentração, nos deixamos levar por algumas frustrações que o primeiro tempo trouxe. Então não só eu, mas a gente está buscando, né, eu e os jogadores, a gente está buscando melhor desempenho, a gente está buscando não focar somente em resultado, mas naquilo que a gente pode fazer melhor, né? Então o primeiro tempo era um primeiro tempo que merecia ter virado com um placar vitorioso, e aí no segundo tempo a gente, no momento que a gente não está tão bem, mas a gente toma um gol de uma bola parada, um gol bobo, que não pode acontecer, pelo cenário que é o jogo, né? A gente estava preparado para isso, muitas bolas longas para tentar uma bola parada, um escanteio. Então a gente defendeu bem a maior parte das jogadas, mas é uma bola justamente que pode ser decisiva. Então nós estamos buscando, né? Conseguimos empatar, acredito que a gente ficou aquém daquilo que a gente queria, daquilo que eu quero,
para a equipe como um todo, mas a gente vai agora focado para terça-feira. Esperamos contar bastante com o apoio do torcedor, mesmo que a gente não está sendo brilhante, a gente sabe disso, mas a gente tem buscado os resultados, a gente está tentando equiparar aquilo que já foi feito nos outros anos em relação à conquista, né? Então, como você falou, são 21 jogadores, é uma equipe que está em reconstrução, seria muito difícil já estar nesse estágio que a gente está, com as chegadas de tantos jogadores, saídas de alguns, a gente está performando de uma forma brilhante. Mas a gente está buscando não só os resultados, mas ter um desempenho que não só me agrade, nos agrade, mas que possa corresponder também à expectativa do torcedor. Guanais, o Atlético começou a partida com bastante intensidade, pressionando a equipe do Inhumas, só que logo após aquele apagão, o Atlético não conseguiu empregar o mesmo ritmo. O que aconteceu nesse intervalo? E também já em cima disso, na hora que teve aquela confusão, aquele princípio de confusão ali na beira do campo, a equipe do Inhumas disse que teria sido desrespeitada. O senhor que estava lá, o que aconteceu? Não, isso não aconteceu em nenhum momento por nenhum jogador, em nenhuma situação, pelo contrário, o respeito estava ao jogo ali que a gente queria jogar, né? Então, a equipe bem no jogo, acelerando, chegando na frente e de repente apaga, né? Então, eu não posso afirmar, eu não sei o que aconteceu, apagou ali, o jogo precisou parar, tal, mas a minha equipe queria jogar o tempo todo, né? Então, acredito que a gente precisa estar sempre concentrado, né? Então, tem o plano, estava funcionando muito bem, criamos alternativas, tivemos um pênalti, e aí, de repente, a gente vai, por algumas frustrações, talvez a gente tenha se desconcentrado um pouco e a gente não conseguiu manter. Mas, ainda assim, isso é reflexo de uma equipe que está em reconstrução, tá? Então, que precisa ter constância no desempenho, constância em relação à concentração, e é algo que a gente está buscando, oscilar cada vez menos nos jogos, nos tempos, né? Então, mas, por exemplo, a gente já teve mais boas notícias hoje, o Arauz entrou bem, então o Sandro também teve uma boa participação, o Marcelinho, que não estava iniciando, fez um grande jogo. Então, é isso que a gente quer, poder coletivamente e individualmente ter crescimento para que nas decisões a gente possa estar bem preparado. Guanais, boa noite. Boa noite. Com a chegada desses últimos reforços, com esse segundo tempo que não te agradou, pode ter uma mudança nesse seu 11 ideal, esse time que você repete aqui hoje? O que a gente tem fomentado muito é, primeiro, a nossa competitividade interna. A gente tem um bom dia a dia, tem pouquíssimo tempo de um jogo para o outro. Então, a gente primeiro vê a recuperação desses jogadores, observar, por exemplo, esses que estão com confiança, que estão crescendo no rendimento, né? Então, o Robert fez uma ótima semana, por isso foi também a primeira opção para entrar. Então, a gente tem buscado alternativas, não só em relação a aspectos táticos e estratégicos, mas em relação também estar sempre observando aquilo que é o rendimento individual dos jogadores para aquilo que ele pode fazer coletivamente para a equipe. Então, o cenário está aberto. O importante é a gente estar bem preparado para que a gente cumpra a missão na terça-feira. Beleza, pessoal. Então, Rafael, esse aí foi o Rafael Guanais, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. encerrada aqui na cidade de Mourão.